Muito bem, irmãos, a gente tem sido muito abençoados nessas manhãs, nas ministrações das EBDs, mas hoje a gente vai fazer um fechamento um pouco diferenciado do que a gente está acostumado, e eu quero que prontamente você abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Primeiro Tessalonicenses. Aleluia. Qual livro que eu falei? 1 Tessalonicenses. Não foi? Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados, ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examine todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Só até aí, por enquanto. Irmãos, estávamos ministrando lá para os homens, e eu separei algo assim que precisa ficar evidente no coração de nós, de todos nós. Evidente no coração daquele que prega, daquele que anuncia, daquele que ouve. Evidente na vida, no coração, nos sentimentos de cada um de nós. Alguém pode me dizer do que eu estou falando? Dos homens, alguém pode me dizer do que eu estou falando? Não tem homem, vamos ver se tem mulher. Das mulheres, alguém pode me dizer do que eu estou falando? Fala. Do amor. É esse mesmo. Assim, tão esquecido, tão abandonado. Enfim, parece que ele deu uma sumida. Mas essa questão da sumida é até verdade do ponto de vista que a palavra do Senhor nos diz que, por causa da iniquidade, o amor se esfriarão de quase todos, Amém? E quando falamos de quase todos, e
e a gente esboça um assunto, ainda existe alguém que pensa, que imagine, olha, é o amor. Irmãos, quando eu faço algumas reflexões pessoais, eu tenho uma certa preocupação por esse sentimento, porque a gente, muitas vezes, e não são poucas as vezes, costumo falar desse jeito, que nós somos tentados a esquecer do maior de todos os sentimentos. E nós, nessa manhã, a gente vai ver, e também fazendo menção à aula que nós tivemos, fazendo aqui esse fechamento, 10 práticas para uma vida cristã equilibrada. Quantos, além de mim, irmãos, precisa de um equilíbrio? Equilibrar as coisas. Porque a gente é acometido de uma demanda tão alta que muitas vezes a gente esquece de um cuidado, ou de ter um cuidado, de cercar a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa fé, as coisas boas que ainda existem dentro de nós, que certamente deverá nos fazer estar inclusos naquela outra parte que não deixou o amor esfriar. Nós precisamos. Então, dessas 10 coisas, nós vamos começar pela 10, e aí no texto, está tudo no texto, e a Bíblia diz assim: não despreze as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é bom. Fique com o que é bom. Sem comentário, estamos em tempo, irmãos, de alto grau de incerteza, e nada diferencia, ou é diferente do que já nos tenha sido anunciado pelos profetas e pelos apóstolos. Daí o motivo para fazer aqui, igual eu fiz lá na sala de aula, e eu creio que alguém ainda há de fazer também. Quantos aqui estão firmes num plano de leitura da Bíblia? Em 100 pessoas, 10. E a gente começa por esta e por tantas outras coisas, evidenciar aonde o amor pela palavra também está esfriando na vida de muitas pessoas. Irmãos, porque a gente coloca tempo em tantas coisas, mas a gente não tem um carinho, um apreço em ler, pelo menos, o Novo Testamento o ano todo. Falávamos sobre essas coisas, porque, de fato, irmãos, a gente é cercado de muitas responsabilidades, isso é claro, é evidente para cada um de nós. Mas a gente nunca poderá, irmãos, se justificar por não ter tempo de ler a Bíblia, de participar daquilo que Deus deixou escrito por amor a nós, a leitura da palavra de Deus. Então, 9, não apaguem o Espírito. E a gente não vai nem entrar pelo esse viés aqui muito profundamente, mas a gente sabe que o fato de muitos de nós se esfriar na fé, deixar o amor esfriar, se esfriar para as pessoas, a gente sabe com certeza que espiritualmente a gente está sendo muito sacudido nesses dias. Estamos sendo muito provados, e muitos de nós está se deixando levar pelo apagão desse tempo e está deixando apagar o Espírito Santo dentro de si. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Quantos aqui não falam em língua já há muito tempo? Não precisa responder. A gente vê essas coisas. Irmãos, a gente precisa rebuscar, porque há uma necessidade da gente ser mais forte no conhecimento, mais forte na intimidade, porque a gente viu que a intimidade que João tinha com Jesus, com Deus, fez dele uma pessoa capaz, irmãos, de deixar uma marca, inclusive até para que nós apreciássemos essa marca, o amor. E nós fizemos uma pergunta, por que ficou evidente que João, ele tinha um amor, era o discípulo amado, e
uma das respostas que nós conseguimos, de tantas outras boas que nós tivemos ali, foi que não era apenas ser chamado de apóstolo, de discípulo, ser cristão ou ser chamado de cristão. João evidenciava nas pessoas o que ele sentia por Jesus. Isso fez dele uma pessoa marcada para sempre. Isso fez dele uma pessoa digna de receber a revelação ou as revelações do fim dos tempos e do novo céu. Não é pouca coisa. Daí, irmãos, o motivo que a gente precisa, de fato, rebuscar, porque não podemos, irmãos, sofrer um apagão e ficar apenas esquecido das coisas. Nós precisamos rebuscar, estar mais próximos de Deus, ler mais, conhecer mais, se aproximar de Deus através das coisas. Você está aí? 8. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós não podemos sair desse lugar de maneira alguma sem um comportamento de gratidão, porque o Senhor nos convida de novo a participar daquilo que Ele participa. O Senhor nos chama para a responsabilidade de lembrar que nós precisamos nos alimentar dEle. É por isso que você está aqui. Glória a Deus. E mesmo com máscara você vai dizer, glória a Deus. Porque os tempos, irmãos, eles impõem uma força para que a gente seja desanimado, esteja calado, mas nós precisamos agradecer a Deus por todas as coisas. Chegamos até aqui, glória a Deus. Já nos foi dito que não são as pessoas felizes que têm gratidão, e sim as que têm gratidão que são felizes. Lemos isso essa semana. Lemos na mensagem que o irmão Eldio envia para todos nós, todos os dias, faça sol, faça chuva, é feriado, é outro dia comum, ele sempre envia as mensagens. Isso é um comportamento de compromisso, e compromisso quer dizer que tem amor. Glória a Deus! Aí vem o 7º, nunca deixem de orar. Na sua Bíblia está, orai sem cessar. Irmãos, nós conversando lá atrás, fomos bem incisivos nessa questão, porque eu não sei você, mas muitas vezes, nós somos cometidos, eu sou acometido de um impedimento, uma força negativa, próprio da minha natureza humana, ou próprio das circunstâncias em que nós vivemos, em que eu vivo. Sou impedido de orar. E nós não podemos esconder isso de nós mesmos e também das pessoas. Esse ponto em que a Bíblia fala para nós orar sem cessar, irmãos, não significa apenas orar quando vemos a igreja, ou quando somos convocados para uma reunião de oração, não. E como eu perguntei lá na sala, lá na reunião de homens, eu vou perguntar aqui para vocês, para todos nós. Irmãos, que dificuldade a gente já teve no ano de 2022 de pegar a mão do filho e orar, de pegar a mão da esposa e orar com ela, reunir a família e orar com a família. Que dificuldade a gente tem, uma dificuldade que a gente precisa extirpar da nossa vida. A gente precisa combater as dificuldades que a gente tem de orar sem cessar. Porque quando a gente é acometido de uma circunstância, a gente ora logo. Quando a gente escuta, e eu estava falando, quando a gente ouve um tiroteio próximo à nossa casa, a gente já fala logo, Senhor, nos livra da bala perdida. Quando a gente pega o volante do carro e vai pela estrada, assim a gente fala logo, olha, Deus nos livra de todo acidente. Não é verdade? Mas a gente ora em função da necessidade, ou então do medo que a gente tem de ser acometido daquele mal.
mas a gente não tem a espontaneidade de orar sem cessar. Orar mais. Orar com as pessoas, e não somente pelas pessoas. Orar com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô. Orar com o seu tio, pegar na mão dele. É desafiador, mas é necessário. É necessário. Irmãos, nós estamos vivendo tempo em que os pastores precisam orar, os diáconos precisam orar, nós precisamos orar. Porque, irmãos, se a gente não orar, a gente não vai poder falar daquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Você não está aí. Um dos sinais de que a nossa vida está sofrendo um retrocesso é quando não percebemos a necessidade de orar. E nesta madrugada, como todas as madrugadas, eu acordo para cumprir o protocolo que o meu organismo determinou para mim. Mas nessa madrugada, pastor Valadão, foi diferente. Eu escutei 2 batidas na porta assim, ó. E eu fiquei meio preocupado, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me lembrou desta palavra. Eis que estou à porta e bato. E eu dobrei os meus joelhos para orar, porque às vezes nós temos o compromisso de cumprir a responsabilidade que o nosso organismo impõe, e nunca de orar. Até acordamos, mas desejamos dormir de novo, porque a gente pensa que não é hora de orar. 6º ponto, estejam sempre alegres. Quando a gente busca o Senhor em oração, somos renovados, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que diz a palavra. Irmãos, a Bíblia tem tudo que a gente precisa para ser forte e para se fortalecer cada vez mais. Amém? 5, para a gente ganhar tempo. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Não são poucas as vezes, irmãos, em que somos tentados a fazer justiça com palavras ou desejar vingança, ainda que seja nos pensamentos. Olha, nós estamos, irmãos, sofrendo uma perseguição espiritual nos dias de hoje. Daí o motivo para a gente não desperdiçar a oportunidade de se alegrar. Se alegrar. 4, sejam pacientes com todos. Reagir com equilíbrios aos contrários. Suportar os desgastes da relação não é fácil. 3, ajudem os fracos. Faça o quê? Está tudo aí no texto de 1 Tessalonicenses 5, 14 a 22. Só há um parâmetro que mede nossa estabilidade na fé. E ponto 2, encoraje os desanimados. Só há uma maneira de provar que ainda servimos para esta obra. E o 1, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Queridos, toda a Bíblia é um código de conduta e cada livro da Bíblia é uma cartilha através da qual podemos ser ensinados na caminhada. A gente lê sobre alguém que estava 24 horas, possivelmente, ocupado com as coisas de Deus, e a gente percebe que essa pessoa recebeu uma marca que serve para cada um de nós, porque do ponto de vista que muitos de nós têm dificuldade em se aproximar mais, ou se aproximar de Deus, João fazia isso com a maior clareza. E nós estávamos comentando também uma outra parte que a gente não pode deixar de passar. Irmãos, para que ficasse evidente na vida de João sobre a questão dos sentimentos que ele tinha pela palavra, por Deus, a gente percebe que
até o evangelho que ele escreveu é um evangelho diferenciado, mais apurado. Até as cartas que ele escreveu e as revelações que ele recebeu, fazia dele uma pessoa que, através de Deus, recebeu um sentimento perfeito que não pode ser apagado em nenhum de nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos... Aleluia! Eu quero que você fique de pé, mas quero que você preste bem atenção na leitura que vamos fazer agora. Porque é uma leitura que a gente já conhece. Mas a gente precisa fazer algo agora, irmãos, que é muito pessoal. É uma responsabilidade de cada um de nós, a despeito do grau de conhecimento que a gente possa ter, o nível de teologia, enfim, não importa o que a escola que a gente já estudou, o curso que a gente fez, em que somos graduados, a gente precisa fazer como está aqui na Bíblia. Em 1 Coríntios, que você já conhece, 1 Coríntios, você não precisa abrir, eu vou estar lendo tudo para você, você só vai refletir nisso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 22, diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. É até necessário que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam, fazem o quê? Menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Aí a gente vai para o verso 27, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E cada um examine a si mesmo. Faça o quê? Examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isto que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.